tudo bem? Eu sou a tia Ingrid e junto nós vamos aprender sobre a revista dos primários, a lição 2, tá? Eu dou essas lições junto com a tia Ellen. Ela deu a lição 1. Se você ainda não tiver visto, certo? O vídeo anterior, você pode pausar esse e pode começar da primeira lição, tá? Que ela é muito importante para que a gente possa dar continuidade nas lições, certo? Então, o título da nossa lição 2 é Jesus cura o filho de um oficial. A leitura bíblica, certo? É em João 4, 43 até o versículo 54. É muito importante que nesse momento você abra a Bíblia com a sua criança para que ela veja onde está o versículo, certo? É muito importante também que fique claro para a criança qual o objetivo e o ponto central dessa lição. O objetivo é que o aluno ele possa compreender que nós podemos vencer os desafios quando cremos no Senhor Jesus e na sua preciosa palavra, certo? Isso é muito importante para que a criança entenda. O ponto central da lição é que quem busca a Deus alcança a misericórdia e recebe o perdão do Senhor. É muito importante que no final ele entenda essa parte. A memória em ação que as crianças vão aprender está em Salmo 103, versículo 3. O versículo é: o Senhor cura todas as minhas doenças. No material que vocês receberam, tem essas frases, não sei se dá para perceber aí no vídeo direitinho, mas tem todas essas palavras, são o nome de algumas doenças. E tá tudo cortadinho já para vocês. No momento da memória em ação, vocês podem fazer como? Vocês podem pegar 2 A4, certo? Colar aqui do lado, certo? As 2 folhas A4. Você pode pedir para a sua criança para que ela escreva o versículo da memória em ação na parte superior. E cada vez que você for colando, ou a criança pode ir colando nessa folha, nesse pequeno mural que você for fazer, você pode pedir para ela repetir o versículo e dizer o nome da doença. Que o Senhor cura todas as doenças. Pode curar febre, ele pode curar dor de cabeça, ele tem poder para curar inflamação na garganta. Tudo isso ele vai repetindo o versículo-chave e vai repetindo também os nomes das doenças. Incluindo a memória em ação, você pode enfatizar que Jesus ele é poderoso e ele pode curar todas as enfermidades, todas as doenças, não importa. Com o poder da sua palavra, ele pode curar todas as enfermidades, tá? Isso é muito importante que fique enfatizado no final dessa memória em ação. Para a lição de hoje, nós também temos os visuais, certo? E então, os personagens são o oficial, o servo do oficial e o filho dele. Aqui você não vai encontrar o personagem como Jesus, mas você pode estar utilizando o da lição passada que a tia Ellen deu. Ó, Jesus, tá bom? Você também pode estar utilizando os personagens, os outros personagens para a lição de hoje. Porque nós vamos falar também que quando Jesus estava rodeado de uma multidão, então você também pode estar usando os outros personagens. Como vocês já sabem, vocês também receberam o tapete da oração. Então é importante que ao iniciar a aula e ao finalizar, vocês possam estar usando com as suas crianças. Aí, tia, quais são os motivos de oração? Ao iniciar, você pode mencionar o que a criança geralmente já costuma estar orando, tá? Mas um pouquinho mais na frente nós vamos iniciar uma atividade com as crianças, que eu vou explicar melhor para vocês como vocês vão finalizar a aula e como vai ser essa oração, tá bom? Você pode iniciar essa aula perguntando para a criança de quais as doenças que ela já teve, se ela já ficou dodói de alguma coisa. Aí você pode ir instigando a criatividade dela no início dessa aula para que ela possa se sentir mais à vontade. Um homem muito importante, que era oficial do rei, ele estava com seu filho muito doente. Então, ele teve uma ideia. Ele tinha ouvido falar muito que Jesus estava passando pela região da Galileia. Então, o que ele fez? Ele teve a ideia de ir ao encontro de Jesus para poder pedir que o seu filho fosse curado, porque ele tinha muita fé que Jesus poderia fazer isso. Ele tinha muita fé que pela palavra de Jesus as coisas poderiam ficar tudo bem com a sua família e com seu filho. Então, o que foi que ele fez? Ele saiu da sua casa e atravessou uma multidão para conseguir falar com Jesus, porque por onde Jesus passava, muitas pessoas iam atrás dele.
Então, o que aconteceu? Finalmente, aquele oficial conseguiu falar com Jesus e ele fez a seguinte pergunta: se Jesus não poderia ir até a casa dele para poder curar o filho dele. Então Jesus perguntou: eu tenho que realizar milagres para que as pessoas acreditem em mim? Mas mesmo assim, aquele oficial teve muita fé e pela palavra de Jesus ele acreditaria que tudo poderia ser mudado. E ele ainda continuou insistindo para que Jesus fosse até a casa dele e que fizesse aquele milagre. Então, o que foi que Jesus fez? Jesus disse para ele: você pode voltar para sua casa, que o seu filho já vai estar curado. Então, quando o oficial estava voltando para casa, ele estava com o coração cheio de fé que Deus tinha restaurado de fato a vida do seu filho e a sua saúde. E então, quando ele estava chegando já perto de casa, vieram ao encontro dele os seus servos. Então, o oficial perguntou mais ou menos que horas que o filho dele tinha apresentado melhora. Então, os servos disseram qual foi o horário que a febre foi embora. E o oficial confirmou que foi na mesma hora em que Jesus disse que ele poderia voltar para casa, que o seu filho já estaria curado. Isso é muito maravilhoso, não é mesmo? Então é muito importante que o seu filho entenda que a palavra de Jesus, ele pode curar todas as enfermidades. Então imagine quanta felicidade que entrou naquela casa após essa cura e esse milagre ter acontecido. E é isso que acontece quando Jesus entra no nosso lar. Enfatize com sua criança que Jesus ele traz a salvação, traz cura, traz libertação. Aquele homem, ele só precisou acreditar na palavra do Senhor. E é isso que também nós precisamos, ter fé e acreditar na sua palavra. No seu kit, você recebeu também o dadinho da oração. E o que é isso? Você vai precisar cortar, certo? O seu filho também pode cortar, mas cuidado para que ele não venha recortar essas pontinhas, que elas vão ser necessárias para que você possa colar ele da forma correta, tá bom? Então, cada face do dado tem um número. Quando a criança for jogar o dado e cair um número, respectivamente vai ter um motivo de oração. E dentre esses 6 motivos estão família, os amigos, o departamento da igreja, os desempregados, os doentes e as pessoas não salvas. Então é muito importante que nesse momento ele jogue o dadinho, aí cada número que cair, ele vai lá utilizar o tapetinho da oração, que também foi no kit para vocês, para que ele possa estar orando e assim finalizando a aulinha. Finalizando a aula, nós vamos agora para a oficina criativa. Vocês receberam também uma folhinha dessa, certo? Ela simboliza um pergaminho. E o pergaminho era utilizado antigamente para que eles pudessem escrever, certo? Fazer suas cartas e tudo mais. Você pode, para ficar um pouco mais real, tá queimando as bordinhas, tá? Não deixe que a criança possa ter contato com isso. Mas você pode também queimar as pontinhas com um pouquinho de fogo do papel, vai ficar muito interessante e vai trazer um pouco de realidade à sua folhinha, tá? E você pode explicar também para a criança que o pergaminho era de pele de animais, tá bom? Para que ele possa entender como as coisas funcionavam antigamente. Então, você pode pedir para que ele venha escrever o versículo de hoje, o que ele aprendeu com a aulinha de hoje, as coisas mais importantes que eles conseguiram absorver, ou até fazer um desenho, pintar. Essa parte é muito da criatividade deles, tá bom? E você pode auxiliá-los nessa pequena tarefa, mas que tem a sua preciosa importância para que possa ser fixado na mente deles. Os alunos receberam também as atividades que eles precisam fazer, tá bom? São duas questões, mas também são muito fáceis e você pode auxiliá-lo nesse momento.
É muito importante que durante a semana você reforce com ele o que foi aprendido durante a aulinha que você ensinou, tá bom? Para que ele não possa esquecer e na próxima aula você possa reforçar com ele também tudo que foi visto na aulinha de hoje. Então é isso, muito obrigada por você ter assistido a aulinha de hoje. Espero que ela seja de muito proveito para a sua criança, tá bom? E você também pode estar nos seguindo nas redes sociais. O Instagram é Primícias do Meu Jardim. Também você pode estar se inscrevendo no YouTube com o mesmo nome, Primícias do Meu Jardim. Pode estar acompanhando todas as informações por lá também, tá certo? E seria muito importante também você nos dar o feedback para dizer como que está sendo, algum vídeo, alguma foto. Tchau, até a próxima aula e eu espero por você.